O Vitória chega aos 61 pontos, abre uma boa margem para o quinto colocado, que a gente ainda vai ter amanhã a definição se esse quinto fica com 54 ou 55 pontos, mas o Vitória já tem 61, então serão 6 ou 7 pontos de vantagem sobre o quinto colocado, que encaminha o acesso do rubro-negro. E eu vou dizer o seguinte, quando o Vitória ganhou o quinto jogo, eu tuitei dizendo que o Vitória subiria, tá? Que aquilo ali já era uma sequência que, com exceção daquele Náutico, né, que ganhou as partidas, foi perdendo força, só algo completamente fora da curva tiraria o Vitória, depois daquela largada de 15 pontos, dos trilhos do acesso. Até pelo ganho de moral, barradão lotado, virada de página, toda a questão anímica, né, moral, que o Vitória teve com aquela largada. O campeonato veio, as oscilações foram mínimas. Eu acho que o Vitória deixou o G4 num único e curto período. Tá? Ele volta justamente quando vence, acho que Sport e Mirassol. A gente pode até olhar de novo no Power BI para confirmar essas informações. Mas, enfim, nessa campanha toda de 32 jogos, o Vitória teve um curto período de oscilação. E agora rompe a barreira dos 61 pontos. Então, Minhoca, se aquela minha tuitada de que o Vitória com 5 rodadas já tinha meio que preenchido uma vaga, agora, depois de 31 rodadas, já dentro da reta final da casa dos 60 pontos, a gente pode dizer que o Vitória está com acesso mais do que encaminhado, né? Tá praticamente ali com a mão e meia, né? Uma mão e a outra mão praticamente já apoiando ali para conquistar essa vaga. Mesmo você tendo falado isso com 5 rodadas, eu entendi sua lógica, foi seu palpite naquele contexto. Acho que era muito também olhando pelo o contexto de dificilmente a gente viria equipes terem uma sequência tão boa como o Vitória teve logo de cara. Só que se tornou até habitual, principalmente ali no começo do campeonato, né? A gente viu, por exemplo, o Novo Horizontino emendar 7 vitórias, Juventude emendar 5 vitórias. E o Vitória, mesmo que você possa, e a gente falou aqui algumas vezes... E todos eles seguem na briga, né, Minhoca? Não por acaso. Novo Horizontino e Juventude estão aí 100% inseridos. Só que eu acho que a grande diferença do Vitória para as outras equipes, Fred, é assim, você pode até dizer que a Série B, muitas vezes, ela tem percalços. As equipes passam por momentos de instabilidade. Você não olha uma equipe da Série B e diz assim, essa equipe aqui sobra tranquilo, como foi o Cruzeiro do ano passado, como foi outras equipes em outras edições. O Vitória, ele nunca tem um momento de complicação no campeonato, né? Eu lembro quando eu citei aqui, acho que era o começo do retorno. Você fez a seguinte pergunta no raio-x. Qual é o grande diferencial de Vitória e Sport? Que naquele momento o Sport nem vivia os problemas que tá vivendo hoje, por exemplo. E eu falei, a sinergia de torcida e time dentro de campo, os dois têm muito bem. Só que o Vitória tinha um diferencial a mais perante ao Sport. Porque a torcida ela já comprou a ideia do time, seja jogando bem, seja jogando mal, seja tendo dificuldade, seja sendo pressionado, como foi o jogo contra o Ceará, por exemplo. Então, isso fez com que o time sempre se mostrasse muito empenhado e muitas vezes até tendo elementos importantes, né? Eu acho que foi até caso que citou agora no Twitter, depois dessa vitória, jogadores relevantes, né? Como o gol de Léo Gamalho, para abrir o placar, a partida de Wagner Leonardo, mais uma vez, muito boa, fazendo um gol, o Arcanjo sendo novamente uma peça fundamental. Então, assim, você tem pilares nessa campanha. 2 dos melhores jogadores da Série B hoje são sem sombra de dúvida. Wagner, né? O Vitória tem, de fato, o melhor trabalho dessa Série B, mesmo sem ser uma equipe brilhante. E não precisava ser. Quando a gente olha o elenco do Vitória, não tem por que essa equipe ser brilhante. O que essa equipe mais mostrou durante o campeonato em nenhum momento, ele se aprofundou em um problema. Ele teve problemas. Por exemplo, quando toma aquela goleada do CRB, eu não sei se qualquer equipe que está brigando ali na parte de cima conseguiria dar uma resposta de maneira imediata. A equipe vem muito bem e esse fator mando de campo pesa muito forte para o Vitória, principalmente, né, a gente falou, essa reta do Vitória é muito pesada, adversários diretos, mas o Vitória ele se dá ao luxo de poder, para cada duelo que ele vai ter, de jogar pelo empate. A pressão está muito maior do outro lado. Claro que o Vitória vai ter uma tabela complicada,
Mas todos os adversários, quando vão jogar agora no Barradão, sabem que é complicado. O Vitória está a 8 partidas sem tomar um gol dentro de casa. Isso é um feito que até então só 2 equipes conseguiram. O Corinthians, no ano que o Corinthians disputou, e o Vasco, acho que foi o Vasco do ano passado. O Vasco do ano passado ficou 8 jogos sem tomar gols seguidos dentro de casa. E o Vitória, a terceira equipe na história dos pontos corridos, a chegar nesse feito. Então, assim, nesse trabalho que o Condé vem desempenhando, com problemas, com reclamação da torcida, por exemplo, hoje, Mateuzinho já era um jogador mais questionado para saber se continuaria na titularidade, jogou bem, né? Então a equipe conseguiu fazer novamente uma boa partida, conquistar, ultrapassar essa margem dos 60 pontos, o que, e aí a gente não sabe como é que vai acontecer essa reta final para as equipes que também estão brigando por esse acesso, se todo mundo vai conseguir ter esse tipo de resposta, né? Por exemplo, a gente vê o Sport, vai lá, um jogo ruim, um empate, e aí joga fora de casa, não consegue vencer. Você vê o Guarani que estava bem, aí já tropeça de novo. Os perseguidores nessa rodada também já se atrapalharam, como foi o caso do Novo Horizontino. Enfim, o que a gente percebe no Vitória é que o Vitória ele consegue sempre responder de maneira positiva. Ele não consegue ter... Deixa eu até dar uma olhada aqui, que eu acho que foi o pior momento do Vitória na competição. O Vitória chegou a ficar 3 partidas apenas sem vencer. Só quem ficou próximo foi o Juventude. Ficou 3 jogos. Só ponto. Alan, o Power BI está compartilhado, tá? E está atualizado. Olha aí, Minhoca, para ajudar aí na sua explanação. Tá? É aquele trechinho ali. Esse trechinho aqui, a partir do jogo contra o Tombense, ele vence e depois ele entra na sequência, né, que é derrota para o Criciúma, derrota para o Guarani, aí ganha do Sampaio, depois perde do Juventude, depois perde do Vila Nova. Esse é o recorte, o único recorte de oscilação do Vitória até aqui, né? Esse recortezinho não, aqui. Eu acho que foi ali, ó. 47, 48, 49, 49, ó. Foi aquela sequência ali, ó. Mas ele ficou 3 jogos sem ganhar. Tá? O pior é esse aqui. É porque teve ali também, ó. Esse terceiro aqui 15, agora. Entendeu? Teve 15, 15, 15 também ali. É porque foram 2... Eu tô falando assim, o Vitória nunca ficou 4 jogos sem vencer. Quando ele chegou no terceiro jogo, foi apenas uma vez, e ali, ó, quando ele tava com 47, empatou e perdeu. Entendeu? Essa foi a pior sequência do Vitória sem vencer. Que aí foi no empate ali contra o Atlético Goianiense, né? O empate contra o Mirassol. Isso. E perde exatamente para o CRB. 6-0, né? 6-0, isso. E ali poderia ser um fator, tipo, no momento chave, com uma tabela pesada que vai ser na reta final, ele já consegue depois emendar 3 vitórias seguidas. Então, assim, o Vitória ele não teve, de fato, nenhum momento de muita instabilidade, como várias equipes tiveram durante o campeonato. Várias equipes tiveram, né? Pessoal de cima e principalmente o pessoal da parte de baixo. E isso fez com que a equipe, hoje, tenha aí, no mínimo, 2 rodadas de segurança. Acredito que com mais aí 2 vitórias, garanto, talvez até possa ser que menos, até porque vai depender também do jogo de amanhã do Sport, juntamente contra a equipe do Juventude. Mas, nesse contexto, a gente já tem quase como já uma certeza de que o Vitória estará na Série A do próximo ano, a não ser que o Vitória simplesmente pare de pontuar até o fim do campeonato ou só some 2 pontos. Então, acredito que a vaga está bem encaminhada para a equipe baiana. Eu tinha falado num desses programas recentes, né, Minhoca, que se o Vitória ganhasse um dos jogos em casa dessa sequência de confrontos que ele vai ter, acho que é Guarani e Juventude, né? Guarani ele sai para pegar o Sampaio, acho que o seguinte é o Juventude, se não me engano. Tá aqui nessa tela, eu posso dizer. Exatamente. Sai para pegar o Sampaio e volta para pegar o Juventude e Vila Nova. Mas eu tinha falado que se ele ganha ou do Guarani ou do Juventude, já dava uma encaminhada muito significativa para o acesso. Só uns 2 empates, ou uma derrota e um empate nesses jogos é que poderiam colocar qualquer dúvida, né, qualquer interrogação sobre o acesso. Arthur, o Vitória foi um líder bem significativo do campeonato. Não sei se ser um certo dizer de ponta a ponta, posso até colocar evolução, por posição, né? Onde é que está aqui, Minhoca, por posição, por equipe? Por posição, acho que é lá embaixo. É do time, né? Do time, É o penúltimo ali. Rodadas por posição, né? Ou é aquele gráficozinho que é para mostrar a posição do time? Daqui a pouco a gente acha, tá?
Diferença entre Eu acho que tem posições, como não, né? colocar. Eu acho que é naquela mesma tela que tava, Fred. Deixa eu dar uma olhada aqui. Show. Naquela tela que tava antes, Essa aqui? colocar ali a que tava antes, a penúltima, que Minhoca falou, é porque ali a gente tava colocando zona de rebaixamento. Pronto, Aí teria que é a mudar para última, é a última. Evolução da posição por equipe. Ah, dá para a última, exatamente. Perfeito, essa aqui. A gente aqui vai ver que o Vitória é um líder quase que de ponta a ponta, né, do campeonato. Quase que de ponta a ponta. É justamente naquele recorte que eu falei, que é o recorte em que ele é uma sequência de 5 jogos com 2 derrotas, com 4 derrotas, e não é só uma vitória no meio dela, que é quando ele sai, inclusive, do G4, né? Ele tem ali 2 rodadas na 5ª posição. Mas olhando um gráfico desse, a gente pode chamar de liderança de ponta a ponta, basicamente, né? Tirando um único recorde. Foda é aparecer alguém e falar que botar terra aí, meu irmão. Assim, tem uma oscilada ali, mas é realmente ponta a ponta. Não é o Fortaleza de 2018, assim, para dizer assim, já existiu algo acima, mas isso aí é uma clássica liderança cravada, onde você lembra o campeonato, mesmo que eventualmente dê um revés-três na última rodada, mas assim o cara vai lembrar, pô, o Vitória liderou o campeonato todo. É um pouco até que teve com o Chapecoense e a América Mineiro, né? Acho que o América Mineiro teve a chance do título, perdeu a bola no último lance. Mas, enfim, nesse caso, você consegue lembrar dessa edição como uma edição que o Vitória liderou por muito tempo. Isso. Mas, Arthur, foi um líder muitas vezes questionado em relação à qualidade do futebol, ao potencial, né, de atuação, à qualidade técnica do elenco. Porém, questionamentos à parte, se mostrou mais sólido. Né? Com os questionamentos todos que foram feitos, se recomeçasse do zero, eu acho que, de novo, ninguém apostaria que o Vitória seria um líder da forma que foi. Né? O elenco é um elenco que a gente claramente identifica outros com maior potencialidade. Não tem um treinador que tinha nas costas um grande trabalho, vinha de um início de ano terrível, tá? Mas o que é que explica essa solidez na liderança? A relação com a torcida, a forma com que encarou os jogos no Barradão. Eu acho que passa muito, muito, muito pela segurança defensiva. É um time que não leva gol em casa. Um time que leva pouquíssimos gols, né? Então, tá sempre muito perto do resultado positivo, né? Total, Fred. E aí, até corroborando com isso que você falou, de ser um líder questionado durante boa parte do campeonato, a gente teve até mesmo Léo Condé, que para mim é um dos principais responsáveis por essa excelente campanha do Vitória, tendo sido questionado em vários momentos da campanha. Em vários momentos a gente viu torcedores do Vitória pedindo que houvesse a troca. Então, é até um componente a mais que mostra esse questionamento que houve em cima do Vitória, que eu acho que existe um pouco pelo fato de que o Vitória ele não é um líder que joga um futebol vistoso, podemos dizer assim, mas é um futebol extremamente eficiente, extremamente eficaz, contundente, e que deu várias respostas durante a competição. Eu acho que o caso do Vitória, o que explica muito essa campanha muito sólida que o Vitória tem, é um pouco daquela história de que no futebol a ordem dos fatores ela altera muito como as coisas acontecem. Eu acho que se o Vitória não tivesse tido as 5 vitórias seguidas ali no começo do campeonato, seria uma temporada completamente diferente. Ter largado com 5 vitórias criou uma atmosfera, um sentimento que eu tenho certeza que até mesmo internamente não era esperado algo nesse sentido. Sabe? Então, a partir do momento que você larga ali com 15 pontos, você cria uma atmosfera fortíssima dentro do Barradão, uma forte presença da torcida, você cria um clube fortíssimo dentro de casa. O Minhoca trouxe agora, são 8 jogos dentro de casa sem levar gol, né? É um número muito expressivo. Então, acho que exatamente, então acho que isso deu muita força para o Vitória fazer a campanha que vem fazendo. Né? E eu acho que o principal ponto desse time do Vitória, que justifica e muito a liderança que ele tem de forma merecida, é saber, como o Minhoca já trouxe também, né? Reagir nos momentos difíceis. Né? E aí são normalmente nesses momentos em que a gente tem realmente a separação das equipes que vão brigar pelo título e das equipes que têm apenas um bom momento. Né? O Vitória, ele teve essa oscilação aqui que ele sai do G4, ele retoma a boa fase depois dessa oscilação, justamente enfrentando o Novo Horizontino Sport, que era
equipes que brigavam com ele desde o início do campeonato também pelo G4. O Novo Horizontino demorou um pouquinho mais, depois teve aquela sequência. E o Sport, ele bate o Sport na ilha, né? Exatamente, e a primeira derrota do Sport Sport. não tinha perdido nenhum jogo no campeonato em casa. Talvez o resultado mais importante, viu, Arthur? Eu acho, no campeonato pro Vitória, tô falando. Esse resultado de vencer o Sport na ilha significou muito, assim, tanto pro Sport, obviamente, mas principalmente pro Vitória, né? Para voltar de novo para a liderança. E merecendo a vitória, tá? Jogando bem dentro da ilha, um jogo que ele realmente demonstrou força. Então, a gente pode, quando a gente diz aqui que o acesso do Vitória ele está muito bem encaminhado, não é apenas pela pontuação, mas é porque para o Vitória não conseguir esse acesso, teria que acontecer algo que a gente não viu no campeonato inteiro, que é o Vitória sair completamente dos trilhos. O Vitória teve momentos complicados no campeonato, não só esse. A gente teve um momento recente aqui de 2 empates, depois ele leva o 6-0, mas depois elimina 3 vitórias seguidas. Então, assim, como é que você vai dizer que esse time não é sólido? Como é que você vai dizer que esse time não é eficiente? Né? Nos momentos mais complicados foi quando o Vitória deu as melhores respostas, né? E agora poderia ser, mais uma vez, um momento difícil, porque o Vitória tem uma tabela muito complicada, ele largou perdendo do Criciúma, fora, viu ali uma certa aproximação, ele tinha uma possibilidade de abrir uma margem muito grande, houve uma certa aproximação, então era um momento também de receio, né? Porque se o Vitória vacila de novo agora, ficaria aquilo, putz, chegou uma sequência complicada, a equipe já vacilou em 2 rodadas, e ele vai lá e dá mais uma resposta. Vence mais uma vez dentro de casa, sem sofrer gols. Então, é um time muito forte, realmente. Eu sinto também que é um time que ele comprou muito ali a briga, sabe? Comprou muito a oportunidade de acesso que apareceu e faz por merecer completamente essa boa campanha. Cássio, sua vez. Esse Vitória, tá? Para mim é isso, né? Para mim, a gente já vai passando por aqui, a chave passa diretamente pelo sistema defensivo, excelente goleiro, tá? Excelente sistema defensivo, e foi talvez o time que tenha virado a chave primeiro para transformar os jogos em casa em decisões, tá? Eu acho que sem dúvida quase 29, quase não, mais de 29 mil torcedores hoje. É basicamente e a capacidade máxima. Com o público naturalmente baixo ontem, entre Ceará e Sampaio, o Vitória se tornou o time, né, com o maior público. Levantamento de Alexandre, do ranking CBF. Da série Só deixando aqui, é um levantamento sobre ranking de público pagante. Assim, é um critério dos melhores. Eu gosto mais do critério público total, mas esse, com público pagante, ele tem todos os dados possíveis, e nesse o Ceará passou o Vitória. Passou, inclusive, o Vitória passou o Ceará antes de jogar, tá? Na hora que anunciou o bordeiro do Casteluz, o Vitória já estava na frente. E agora, até porque tem mais de 22 mil ingressos vendidos, e foram 27 mil pagantes, que esse é o número que ele contabiliza, e 29 mil no total. Cássio, e aí tem mais um dado. A gente já deu os dados que o Vitória não leva gol em casa, mas tem outro dado que é muito forte, que é que ele só levou, nos últimos 10 jogos, gols em 2 jogos, dentro ou fora. Tá? 2 jogos. Se você passa de 10 jogos... É só fora. Se você fala assim, só fora. Nos últimos 10 jogos, só fora. Porque dentro não leva, né? Foi o jogo que levou 6 de uma vez, e esse jogo passado contra o Criciúma. Então, assim, 8 jogos sem sofrer gol, pô. Fica muito, muito, muito próximo, como eu falei, né? Então, a solidez defensiva, para mim, deu todo o suporte, né, para o Vitória sustentar aquela largada e conseguir fazer esse campeonato que a gente enxerga aí, nesse gráfico que está na tela, com liderança quase, né, de ponta a ponta, pequenas oscilações. Veja só, o 6-0 que o Vitória levou, como ele acaba distorcendo... Pô, levou, tem que contabilizar, mas como ele acaba distorcendo um pouco esse trabalho defensivo do Vitória. Porque o Juventude ainda vai jogar com o Sport, né? O Juventude tem a melhor defesa do G4, 25 gols sofridos, e o Vitória tem 26. Só que aí você coloca 6 no jogo só, né? Um jogo completamente atípico. O normal do Vitória, como você falou, é o time passar sem sofrer gols ou sofrer muito pouco. Então, assim, mesmo que ele tenha um gol a mais do que o Juventude, se você pegar esse jogo como acidente, a distribuição dele mostra que o sistema defensivo do Vitória rendeu muito mais do que o Juventude. Ele foi muito mais consciente, inclusive a própria tabela do Vitória mostra isso. Ainda que já tenha sido dito aqui sobre os 8 jogos, eu acho que é preciso falar isso porque, tipo, não é simplesmente aconteceu, beleza, o time não leva gol a 8 jogos em casa. Mas como é que isso acontece? Isso acontece porque
o zagueiro Wagner Leonardo é o melhor jogador, a gente já falou algumas vezes aqui, salvo uma grande mudança nas últimas rodadas, nos últimos jogos, o melhor jogador do campeonato é Wagner Leonardo, o zagueiro do Vitória. Camutanga, com que ele jogou no Náutico, essa dupla foi uma dupla que funcionou no Náutico, vem jogando bem, inclusive salvou quando estava 2-0, salvou até de cabeça, foi muito importante. E hoje eu acho que Wagner Leonardo é aquele zagueiro que acaba puxando o outro para cima. Camutanga é um zagueiro muito, muito útil, mas eu acho que a campanha dele, o trabalho dele acontece muito pela dupla, pelo encaixe da dupla. Eu acho que a Wagner Leonardo puxou para cima a atuação do Camutanga, que faz uma boa Série B. E o goleiro que decide jogo. Aí você fala, assim, o jogo foi 2-0, tá beleza, o jogo foi 2-0, mas quando estava 1-0, estava perigoso. Salvou, mesmo com um a menos, o Guarani teve 2 ótimas chances, 3, na verdade. Uma que foi para fora, na cabeçada, e teve 2 chances que o goleiro defendeu. Ainda no 2-0, o goleiro defendeu. Eu nunca vou me esquecer da atuação dele, você lembrar do jogo da Ilha do Retiro, mas tem outro jogo para mim que é sensacional em relação à campanha do Vitória, que é a vitória sobre o Ceará no Barradão. Um jogo onde hoje o Vitória jogou muito bem contra o Guarani, mas contra o Ceará, o Vitória jogou muito mal. Mas fez um gol de pênalti com 4 minutos e o goleiro simplesmente pegou tudo, até o jogo acabar. O Ceará zumbi contra o Sampaio Corrêa não foi um time zumbi, não, o Ceará, pelo menos de ontem, né, contra o Sampaio, não foi aquela atuação que o Ceará teve. Foi uma atuação muito mais perigosa. E o goleiro rendeu ponto. Ele rendeu 3, na verdade, porque ele ter levado um gol, virar o empate, ter levado 2 e terminar em 0. Ou seja, o goleiro garantiu o ponto totalmente. Então, o sistema defensivo, um miolo, né? A dupla de zaga e o goleiro, tem os volantes, tem os laterais, claro. Mas eu adicionaria Dudu, o volante, Cássio, que é um cara que chegou durante a campanha, que está muito bem no Vitória também, um excelente achado. Mas eu estava dizendo exatamente isso. Eu estou citando, não ia citar exatamente Dudu, foi bom você ter falado, mas eu ia citar justamente que eu estava. Que a dupla de zaga e o goleiro, você enxerga, tem outras peças que fazem, porque se os laterais forem 2 portas, não tem sistema defensivo que aguente. Assim, os laterais funcionam defensivamente, os volantes funcionam dentro do esquema, mas dentro disso se destaca, por muito, na minha opinião, a dupla de zaga e o goleiro. Aí você vai, aí Oswaldo hoje, 2 assistências, não é um campeonato regular de Oswaldo, mas quando participa, quando consegue rende muito bem. Lá na frente, no ataque, embora você até ache estranho que Léo Gamalho ele chegou a 9 gols hoje, inclusive até destaque. Wagner Leonardo chegou a 5, tá? Gol pra caramba pro zagueiro. E aí você fala, Léo Gamalho 9, o cara não é nem perto de ser o artilheiro do campeonato. Mas, aqui a gente brincava do AGI, do artilheiro de gols inúteis, é o contrário. Essa tá sendo a redenção dele em relação à utilidade dele. É gol que vale ponto. Gol que destrava jogo, gol que o jogo está aperreado para tomar um empate, ele bota mais um gol, ou abre o placar, como foi hoje, um pouquinho ali, a bola rasteira, o goleiro pega o horário, deu a defesa do lado esquerdo, a bola vem rasteira, ele está com um pezinho pronto. Não fez muito mais do que isso durante o jogo, mas já pavimentou a vitória do Vitória. Então, é um atacante que por exemplo, essa dupla de zaga, no começo do campeonato, eu acho que funcionaria, sobretudo para o Wagner Leonardo. Wagner Leonardo foi uma ótima contratação do Vitória, que inclusive comprou ele durante a campanha, porque tem lá o gatilho de poder comprar, mesmo Vitória quebrado, liso, que nem, pelo menos parecia ser que nem o Sport, mas eu disse, dá um jeito de arrumar esses 2 milhões e meio, esses 3 milhões e compra esse jogador, porque o jogador vai valer muito mais. Conseguiu comprar durante a competição, já que ele tinha o direito de compra, né, sem que alguém subisse por querer o valor dele, ou seja, um valor pré-fixado, comprou durante essa campanha. Então, antes de começar o campeonato, era sim já um bom reforço, uma boa peça. Léo Gamalho, eu confesso que eu não achava que pudesse ser uma peça decisiva como vem sendo. Pela mobilidade, inclusive ele tem tido pouco, na verdade ele vem correspondendo a essa expectativa de pouca mobilidade. Mas, em relação a fazer gol, o cara ainda lutou contra um câncer nesse campeonato. Assim, até esquecer isso. De repente, ele até tem esse número de gols dele, por isso que você tem uma percepção de decisão maior, é porque ele não é que ele ficou em jejum de jogos, não. Ele simplesmente não pôde participar de alguns jogos por causa de tratamento. Então, é um campeonato muito acima do que eu esperava. E outras peças fazem dessa forma também. E isso tudo de uma reformulação muito grande que o Vitória fez, que teve depois daquela largada excepcional de 5 vitórias. A oscilação na campanha muito pequena. É um time que merece estar onde está. Como a tabela do Juventude é muito boa, embora o Vitória tem uma vantagem na liderança, mas está todo mundo muito perto, e a tabela continua sendo difícil, embora mais passou pelo primeiro ponto hoje,
você não consegue dizer o Vitória será o campeão. Ele é o favorito para ganhar o campeonato. Mas eu acho que hoje dá para dizer que o Vitória irá subir. Possivelmente como campeão. Mas como o campeonato não está muito embolado, eu não vou pegar na 32ª rodada e falar, acabou o campeonato. Não, para o título não. Mas para o acesso, pela regularidade que esse time demonstra, pela solidez defensiva que tem, pela forma como ganha os jogos e sofre tão pouco de sofrer de fato, né, de sofrer gols. Assim, como é que o Guarani vai tirar esses 7 pontos? Assim, seria muito difícil, que é o 5º lugar. Né? Vitória, faltam 6 jogos e o Vitória tem quase 3 rodadas. Porque o time tem que tirar 3 vitórias. Porque nesses 7 pontos, se o Guarani somar 7, ele não vai passar o Vitória. Porque o Vitória ficaria na frente do número de vitórias. Então, assim, o Guarani simplesmente tem que ganhar os 3 e o Vitória somar 1 ponto. Aí tiraria 8. Aí se eu somar no máximo 1 ponto, o Guarani ganhar os 3 jogos, todo mundo passar o Vitória e o Guarani passar o Vitória. Se isso acontecer, na 35ª rodada que o Vitória sairia da zona de rebaixamento. Então, na prática, não sairá. Da zona de acesso, né? Desculpa, da zona de acesso. Então, na prática, não sairá. Essa vitória de hoje teve várias vitórias. Essa vitória colocou um tijolinho com cimento, argamassa rígida ali para encaminhar o acesso, que seria um acesso duplo, né? Vindo desde a Série C, B, provavelmente A. E que vai ficar na torcida, né, para que seja um X no rival, né, que está ali no ponto a ponto. Se isso acontecer assim, né? não tem. Bicho, quando teve o Réveillon de 22 para 23, nenhum torcedor do Vitória pediu isso, não. Porque o cara disse, não, eu vou pedir uma coisa mais. O Bahia virando. Com mais chance. O cara perdeu a cara, o cara foi pular Bahia virando a SAF do Manchester City, né? E o Bahia, exatamente. Eu acabei de sair da Série C, cheio de problema, o Bahia com milhões e milhões de contratando. E detalhe, Fred, já tinha contratado jogadores. Quando vira o ano, o Bahia já está contratando gente, ou seja, você nem sabe, já está começando a chegar. O cara não foi ali no Réveillon e pediu, meu irmão, o acesso do Vitória e rebaixamento do Bahia, não. Alguém pode ter pedido, mas é um perdido aqui, outro ali. O cara tentou, disse, meu irmão, vamos ver se fica ali, para ver se busca o G4 e tal. A forma como está sendo o ano. Aliás, o ano não. A partir de maio, porque o ano, na verdade, começou como terminou. O ano começou horrível. Mas aí, depois que começa a Série B, aí, meu amigo, aí engatou. Uma última coisa que eu queria falar do Vitória. Talvez algum torcedor do Ceará se chateie, mas vou de antemão dizer que não é o torcedor do Ceará. É o torcedor de qualquer clube. Assim como o que eu vou falar do Vitória, vale para qualquer clube. Durante alguns anos, sempre se falou, né, quando saiu uma pesquisa, aí se fala, a torcida do Vitória, como é que pode ser grande, não bota ninguém, o Barradão vive vazio, pô, aqui no Castelão sempre está lotado, ou a Arruda está sempre lotado, ou qualquer coisa e tal. E era sempre batendo num ponto. Torcidas desse tamanho, tem momentos, o Castelão, um estádio de Copa do Mundo, um estádio atrativo, um plano de sócio do Ceará que batia 50 mil pessoas. Pô, é mérito do Ceará, naturalmente. O time está 5 anos na primeira divisão. É normal que você, no estádio com 60 mil lugares, que você tenha uma ótima média. Mas, assim, normal para um clube de massa, tá? Um clube, com todo respeito, naturalmente, mas com o Bragantino e América Mineiro não vão colocar média de 30 mil pessoas, porque o América Mineiro foi semifinalista da Copa do Brasil, não chegou nem perto disso. O Bragantino está na vice-líder do brasileiro, não chega nem perto disso. Mas clube de massa consegue. Mas na má fase não consegue. Porque até hoje, assim, uma fase clássica, você não consegue. Então, o Vitória, que apanhou bastante e foi rebaixado, foi bater na Série C, tudinho, o Barradão vazio, o natural é isso, pô. Assim, o primeiro ano o cara pode até colocar jeito, mas na hora que você apanha e vai apanhando, uma hora é normal. Nenhum clube é diferente nesse ponto. No Brasil, todo mundo colocou isso. O Flamengo já jogou com 600 pessoas, porque é outros tempos, mas o Flamengo já teve jogo com 600 pessoas, pô. Acho que na Série A. Acho que foi um jogo até em São Januário e tal. Acontece 600, 700 torcedores. Aí, ontem foi o contrário. De ontem para hoje foi o contrário. 6 mil torcedores, eu acho. Detalhe que eu achei até bom, porque numa situação normal, do jeito que o Ceará está, o normal é 2 mil, 3 mil pessoas, o que mostra que a torcida do Ceará vai muito ao campo. Mas 6 mil já não é aquele visual que o Ceará bota 30, 40, não bota. Ninguém coloca em qualquer situação. Isso simplesmente não existe. Assim como, quando vem a boa fase, vem um mar de gente, pô. Porque se o Barradão hoje tivesse 60 mil lugares, o público não seria 29 mil pessoas. 29 mil pessoas, quando eu falei, se cabe 30 mil porque deu 29 mil. Pô, porque muitas vezes, por questão de segurança, o cara não vende tudo, faltou um setor, ficou na mão de cambista. O que não falta é motivo.
Porque não lotou? De vez em quando não lota, porque não tem nem como você pegar todos os ingressos. Mas assim, se o Barradão tivesse o dobro da capacidade, hoje teria 50 mil pessoas. Porque o Vitória é um clube que consegue colocar, como o Ceará, como Fortaleza, como Sport, como Santa, como Bahia, e como é o Vitória. Como o Vitória foi dessa forma. Então, eu acho que é para não passar batido, porque quando teve de ontem para hoje, eu pensei assim, na má fase, qualquer clube vai passar por isso. É o Ceará agora, como era o Fortaleza na má fase. Em algum momento, na má fase, o Fortaleza era todo jogo 60 mil, bota 1 milhão por ano e tal. Não, na má fase botava público baixo também. O Sport ali do Retiro, pelo amor de Deus, teve jogo com menos de 1.000 pessoas, ou muito menos do que isso, na verdade. Muito menos do que isso. Então, isso é normal. E o Vitória está mostrando, já que alguém não lembrava, que é, sim, um dos clubes de maior torcida do Nordeste. Se todas as pesquisas em 30 anos mostram isso, o cara tem que ser, assim, simplesmente não acreditar em número. Beleza, o cara não acreditar, tal. Mas, assim, se o cara tem um pouco de base, tem um sentido para o Vitória ser apontado como uma das maiores torcidas do Nordeste. Nesse momento, tem a maior média da Série B e é uma média que vai continuar subindo até a final da campanha dele.